Cuidado porque existem dois artigos muito parecidos. O artigo 205 da Constituição Federal e o artigo 2º da LDB. Você vai dar uma olhadinha, olha isso com carinho, o artigo 205, faz uma comparação no artigo 205 e o artigo 2º da LDB. São muito parecidos, tenha muito cuidado, mas muito cuidado, porque você pode se lascar direitinho com isso aqui. Fala professor, fala professora, 250 questões da Quadrix para você detonar na prova. E atenção, olha atenção, é verdade, eu vou te dar de presente 250 questões para você detonar a prova da Quadrix. Fica até o final do vídeo para saber muito mais. Outra coisa, hein? Este vídeo é para quem tem compromisso com o sonho de ser aprovado. Se você é uma daquelas pessoas que precisa de uma desculpa para não estudar, lamento lhe dizer, este canal não é para você. Este canal é para quem tem compromisso com o sonho. Se você está procurando um canalzinho com uma dicasinha de estudo de 5 minutos, sai daqui, porque aqui é para quem quer estudar, aqui é canal para concurseiro raiz. E olha só, mudei o logo do nosso canal, porque aquela corujinha tava muito com cara de coitadinha, e eu não gosto de coitadinho, não gosto de mimimi, e vamos começar. Direito Constitucional da Quadrix. A respeito da organização do currículo e das diretrizes pedagógicas voltadas para a educação básica, julguem o item. Vamos lá, o item a seguir. A emenda constitucional número 59 instituiu a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurando, inclusive, sua oferta gratuita para que todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Deixa eu dar só uma dica aqui para você que não sabe o que é uma emenda constitucional. Para quem não sabe o que é uma emenda constitucional, é o seguinte: há artigos na Constituição, na Constituição Federal, que não podem ser mexidos. Há artigos que não podem ser mexidos. Presta atenção nisso aí, tá? Ou seja, eles não podem ser alterados. Esses artigos que não podem ser alterados são chamados de cláusulas pétreas, tá? Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Pétreas é pedra, Seriam as cláusulas pedrificadas. Então, são as cláusulas que não podem ser mexidas. Para saber quais são essas cláusulas, a gente teria que ir até o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Mas depois você dá uma olhadinha que eu estou com preguiça de ir. Artigo 60, parágrafo 4º. Calma aí, você vai aprender. Lá vai dizer, entre outras coisas, que, por exemplo, os direitos e garantias que estão lá no artigo 5º não podem ser mexidos, tá? Não pode ser mexido. Fora essas cláusulas pétreas, tirando essas cláusulas pétreas, os demais artigos da Constituição, eles podem ser alterados, ok? Essas alterações são chamadas de emendas. Alterações são chamadas de emendas, tá? Emendas é igual a alteração. Alteração, vai. A emendas é igual a alteração, ok? Entendido? Entendido? Então, como essa emenda é na Constituição, então é chamada de emenda constitucional. Então, agora você já sabe o que é uma emenda constitucional. Mas vamos dar uma olhadinha no que diz a emenda constitucional 59 de 2009. Aguarda aí, não me xinga. Aqui, ó, vamos voltar aqui, ver se eu acho a emenda. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Emenda constitucional. Aqui, ó, emenda constitucional. Cadê a caneta? Não. Calma aí, gente. Tenha paciência, não me xinga. Emenda constitucional número 59. Eu juro para você que você nunca mais vai esquecer quando cair uma alternativa dessa. Vamos lá. A emenda constitucional número 59.
acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias. Isso aqui não te interessa, tá? Então, não esquece isso. Anualmente, a partir do exercício de 2009. Beleza. E percentual da desvinculação das receitas da União incidentes sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o artigo 212 da Constituição Federal. Até aqui também não te interessa, tá? Agora aqui começa, ó. Da nova redação aos incisos 1 e 7 do artigo 208 de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de 4, atenção galerinha, ensino de 4 a 17 anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da educação básica e da nova redação ao parágrafo 4º do artigo 211 e ao parágrafo 3º do artigo 212 e ao caput do artigo 214. O que interessa aqui é o quê? Da nova redação aos incisos 1 e 4 e 7, né, do artigo 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de 4, atenção aqui, ó, tá, 4 a 17 anos. Beleza? 4 a 17 anos. Aí você vem aqui, ó, na emenda constitucional, toda vez que falar alguma coisa em emenda tal, você procura no Google e depois dá uma lida. É assim que se aprende as coisas. Não é só a emenda tal diz isso. Então você tem que saber o que a peste da emenda diz. Então, ó, vai dizendo aqui, ó. Artigo 1º, inciso 1 e 7 do artigo 208 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 208. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Depois, 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, você sabe agora que, de acordo com aqui, com o quê? Com a emenda 59, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Vamos para a nossa questão. Tem que voltar 2 vezes. Cadê a questão? Aqui, cadê? Questão aqui. Então, educação básica obrigatória e gratuita dos 4... Opa, deixa eu colocar a caneta. Dos 4... Cadê? 4... Dos 4 aos 17 anos. Tá correta, sim, nos termos de quê? Da emenda constitucional 59. Item correto. Corretíssimo. E agora você aprendeu mais uma, viu? É assim que se estuda. Duvido tu esquecer mais isso na vida. Se esquecer, tem que levar um cascudo. Próxima. De acordo com a Constituição Federal, julgue o item acerca dos direitos sociais. Direitos sociais, gênero de que é espécie, o direito à educação, cuida de situações subjetivas concretas com estreita relação com a política econômica capaz de orientar a intervenção e a participação estatal. Rapaz, isso aqui é para quem é professor de direito, cara. Isso aqui... Ah, aqui, ó, nem tinha nem visto. Tá marcando aqui, ó. Professor de... Oh, meu pai. Professor de direito. Então, isso aqui vai tratar aqui de entendimento do STF. É meio chato isso aqui. Então, você pode... Pula essa questão aqui, que isso aqui não vai te ajudar em nada, tá? Isso aqui foi para professor de direito. Professor de direito. Se você não vai prestar concurso para professor de direito, vamos pular essa questão aqui. Trata de assunto do STF, entendimento do STF. É uma coisa mais pesada. Então vamos para a questão 200. A questão 3. De acordo com a Constituição Federal, julgue o item acerca dos direitos sociais. A educação é um direito de todos e dever da família, com a colaboração do Estado. Olha, para quem vem seguindo nossos vídeos, tá? Quem tem assistido aos nossos vídeos, com certeza não erra uma questão dessa. Não é uma questão dessa, porque a pessoa que está seguindo nossos vídeos sabe que isso aqui, tá? Essa coisa aqui é com a colaboração do Estado está errado. Está errado. Todo mundo sabe que está errado. E você sabe por que está errado?
porque lá o artigo 205 da Constituição Federal vai dizer que não é com a colaboração do Estado. Ele vai dizer que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Dever, tá, ó, é direito de todos e dever da família e do Estado. Não é com a, não é com a colaboração do Estado. Com a colaboração do Estado. Deixa eu ver se dá para ver lá no artigo. Olha, vocês não reclamam porque está indo e voltando, não, porque isso aqui é para você aprender, tá? Então, aqui, achei aqui o do artigo 205. Vou colocar aqui para canetinha. Artigo 205 aqui, ó. A educação, artigo 205. A educação, direito de todos, olha, direito de todos e dever do Estado e da família, tá? Igual eu falei, do Estado e da família. Será promovida e incentivada com o quê? Tô ceguinho. Com a colaboração da sociedade, ó. Com a colaboração da sociedade, viu? Ó. Com a colaboração da sociedade. Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Viu? Então, agora você já sabe. Cadê nossa? Vamos voltar aqui para nossa alternativazinha. Então, aqui a alternativa aqui, cadê? Isso aqui está errada. Não é dever da família com a colaboração do Estado. É dever do Estado e da família com a colaboração da sociedade. Foi o que a gente viu aqui no artigo 205 e você não vai errar isso aqui mais nunca na vida. Uma questão 4. A respeito da educação como direito social público, assinar a alternativa correta. A educação, enquanto dever do Estado e realidade social, escapa do controle do direito. Escapa do controle do direito? Temos várias leis que normativam a educação, inclusive a Constituição Federal. Então, isso aqui não tem nada a ver. O Estado é obrigado a fornecer educação a todos gratuitamente nos estabelecimentos oficiais. Ponto. No entanto, cuidado com essas palavras, tá? No entanto, não cabe a ele estabelecer políticas públicas que visem a ampliação desse sistema. Então, não cabe ao Estado estabelecer políticas públicas. E aí? Nem precisa você, né? Totalmente desequilibrada essa questão. Letra C. O acesso no ensino obrigatório e gratuito é considerado como direito público objetivo. Olha, aqui deixa eu dar uma dica aqui. O direito à educação é um direito público subjetivo, mas você não precisa entender a diferença entre direito público objetivo e subjetivo. Marca na sua cabeça que sempre quando tratar de ensino, de educação, e se referir a direito, vai ser um direito público subjetivo, tá? Subjetivo, só marca isso. Apareceu isso, beleza. Não apareceu isso, esquece. Direito público subjetivo é quando se trata do ensino obrigatório. O direito subjetivo, ele dá ao cidadão a possibilidade de entrar com ação contra o Estado para garantir aquele direito. Mas, basicamente isso aí. Mas marca no coração que é sempre direito público subjetivo. Então, sendo assim, a letra C está incorreta. Letra D. A justiça social expressa-se por meio da educação e restringe-se ao ensino fundamental. A justiça social expressa-se por meio da educação. Restringe-se ao ensino fundamental? Restringe-se? Não, né? Restringe-se ao ensino fundamental? Vamos lá. O direito à educação como um direito social está previsto em lei. O direito à educação como direito social está previsto em lei. Se você analisar aqui o artigo 205, o artigo 205 já responderia essa alternativa aqui, tá? Mas ele não é explícito. A explicitação dessa questão aqui estará lá no artigo 6º da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais. E o artigo 6º, eu não vou lá, não, porque senão eu vou me perder lá, vai atrapalhar tudo aqui, aquele texto está muito grande. O artigo 6º vai dizer que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação e etc. Então,
está correto isso aqui. Essa questãozinha aqui, você acertaria ela por eliminação. Se você não tivesse conhecimento aqui do artigo 6º, você acertaria ela por eliminação. Ok? Aqui, ó, tem umas coisas aqui meio esdrúxulas, né? Ó, escapar do controle do direito. Não cabe ao Estado estabelecer políticas públicas. Direito, aqui você poderia ficar nesse direito, na dúvida aqui, nesse direito público aqui, objetivo e subjetivo, né? Mas isso aqui, mas se você estivesse seguindo nossos vídeos, você iria acertar que já fizemos questões falando disso. E aqui, ó, restringe-se ao ensino fundamental, então é uma coisa mais que não faz sentido. E ficaria aqui o direito da educação como direito social está previsto em lei. Você ficaria na dúvida entre a letra C e a letra E. Mas dá uma olhadinha no artigo 6º. Deixa eu ver se eu consigo ir lá no artigo 6º novamente. Senão vai ficar muito longo. Eu não vou não, gente. Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Artigo 6º da Constituição Federal. Dá uma olhadinha lá, senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? E você tem que estar nesse estudo ativo. O estudo ativo é esse. Você procurar, ir lá, procurar ver se está certo, se está errado. O que eu estou falando aqui, se o que eu estou falando tem tudo a ver ou não tem tudo a ver, tá? Não acredita sempre no que eu digo. Às vezes eu falo bobeira aqui, às vezes eu troco os artigos. Por isso que é bom você dar sempre uma olhadinha no artigo para ver se eu não estou falando besteira. Certo? Vamos à próxima questão. Olha, uma dica que eu sempre falo aqui, né? Quando tiver uma questão assim de texto muito longo assim, deixa para depois. Não fica perdendo tempo com essas questões longas não, tá? Primeiro faz as questões mais básicas, para sua cabeça não dar bug. Com base no que dispõe a Constituição Federal de 1988, acerca da educação, assinar a alternativa correta. A Constituição estabeleceu que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Entre eles está a valorização do profissional de educação escolar pública, por meio de um piso salarial profissional regional. Regional. Olha, você que é professor tem que saber isso aqui, não é regional. Tá? É nacional. É nacional. Nacional, tá? Estou escrevendo aqui nacional. Faz de conta que é nacional. Não vou escrever, senão o pessoal me xinga, vai. É o nacional, tá? É nacional. Piso salarial nacional que está no artigo, gente, 206 da Constituição Federal. Artigo 206, inciso 7 da Constituição Federal. Você tem que ver esses artigos, não fica só no que eu falo. Ai, que ódio de vocês. Tá? Artigo 206, peste. 206, vai lá no artigo 206. Vamos, letra B. É assegurado pelo Estado o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. E aí, está certo isso ou está errado? Quem viu o nosso vídeo anterior que a gente falou do artigo 208, falamos do artigo 208, inciso 7. O vídeo anterior não, o vídeo anterior. Um vídeo desses aí que a gente postou, tá? Então, com base no artigo 208, inciso 7, eu tô bêbado. Essa alternativa aqui está correta, corretérrima, está correta. Deixa eu beber água que eu tô ficando mal. Vamos ver as demais aqui, se dá tempo. Ó. No que diz respeito à organização dos sistemas de ensino, ficou determinado que, em regime de colaboração, os municípios atuarão obrigatoriamente, não é obrigatoriamente. Lembra que eu sempre falei disso aqui. É prioritariamente. Marca isso na sua mente. Prioritariamente na educação infantil. Eita, o ensino fundamental. Opa! Na educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio serão atribuição obrigatória também, não é obrigatória. É a mesma coisa que é prioritária, é prioridade, é prioridade. Para tu não esquecer isso aqui, tem que ver lá no artigo
211. Olha o artigo 211 completo, mas olha lá principalmente os parágrafos, aqui não vai dar, segundo e terceiro, tá? Parágrafo segundo e terceiro, artigo 211. Vamos à próxima aqui. Quanto à aplicação da receita resultante de impostos, cabe à União aplicar anualmente na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nos programas suplementares de alimentação e assistência à saúde até não, tá? Que não é até não, tá? Não é até, é nunca menos. A gente já falou isso muitas vezes, é nunca menos. Você vai acertar isso aqui, pá. Nunca menos de 18% do arrecadado e aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios não é até não. É nunca menos também, nunca menos, é o que diz o artigo 212, dá uma olhadinha no artigo 212, eu não vou lá não, senão vai ficar muito, tentei voltar aqui, atrapalhou tudo, aqui foi uma bagunça da peste. E a letra E, será estabelecido o Plano Nacional de Educação, PNE, que terá por objetivo definir diretrizes, metas e estratégias de implementação para garantir a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e etapas, adotado como ação exclusiva a promoção humanísticas, científica e tecnológica do país. E aí, exclusiva? Tá vendo a palavrinha aqui estranha? Exclusiva. Isso aqui deixou a questão errada. Vê lá no artigo 214 que eu não vou voltar mais lá não. Da Constituição Federal. Ó, a partir daqui eu vou só falar os artigos se você veja lá, porque o sonho é seu, se lasque para realizá-lo. Artigo 6º, questão 6. Julgue o item subsequente acerca das bases legais e dos temas da educação nacional distrital. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o ensino é livre para a iniciativa privada, razão pela qual é vedado ao poder público intervir na fixação dos conteúdos mínimos para o ensino fundamental. É vedado? Será, gente? Que isso aqui é verdade? É vedado ao poder público intervir na fixação dos conteúdos mínimos para o ensino fundamental? Não. Vê lá. Artigo 210. Está errado isso aqui. Artigo 210 vai dizer que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Vê lá o artigo 210. Se você errou a questão, faz o quê? Você tem que marcar no seu coração, anotar. Anota o artigo 210 se você não acertou essa questão. É isso que eu sempre falo, né? Se você está me seguindo, você sabe. Aí vamos à 7ª questão. Julgue o item subsequente acerca das bases legais e dos temas da educação nacional e distrital. De acordo com a Constituição Federal, os estados do Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental. Até engasguei agora nessa peste. Acabamos de ver isso. Artigo 211, acabou de ver. Artigo 211, parágrafos o quê? 2º e 3º. Tá? Segundo o Estado fundamental é município, tá? Fundamental é município. O Estado atuará prioritariamente no ensino médio, tá? Dá uma olhadinha no artigo 211, parágrafo 2º e 3º, mas dá uma lida toda no artigo 211. Para de ser preguiçoso, preguiçosa. Beleza? Tá errado. Questão 8. Cadê a questão 8? Conforme a Constituição Federal, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação é um imperativo que se põe mediante regra explícita da Constituição. E aí, isso é verdade ou não é? Você tem que saber, né? O que é um imperativo? Imperativo, você tem que... Ai, meu Deus do céu, mudei aqui. Imperativo, deixa eu apagar aqui, calma. Imperativo seria o quê? Imperativo seria um comando, né? Pode ser um comando ou uma ordem. É um imperativo, seria um comando. Então,
O ensino inclusivo, em todos os níveis de educação, é um comando que se põe mediante regra explícita. Explícita é o quê? Que está visível, expresso, claro, né? Da Constituição. Certo ou errado isso aqui? Você tem dúvida? Você não tem? Se você tiver dúvida, você vai fazer o seguinte. Você vai no artigo 208, tá? Artigo 208, inciso 3. Artigo 208, inciso 3, vai dizer que isso aqui está correto. Mas vai lá, não deixa, não fica, olha, se você fica contente, porque eu estou falando aqui qual é a alternativa e qual é o artigo correspondente, e se você não for lá no artigo correspondente e olhar essa peste que diz, não adianta nada, você não está estudando, você está só assistindo eu falar aqui. Então, vai, se você ficou em dúvida, não entendeu a questão, vai no artigo 208, inciso 3, e aproveita, vê todo o artigo 208 e anota no seu caderno. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo porque você está estudando, você está fixando. Para de querer fazer atalho para seu sonho. Não tem sonhos com atalho. Sonhos se realizam com trabalho duro. Então, olha lá. Eu poderia muito bem ir, mas eu não vou. É 208, inciso 3. Vai que o sonho é teu. Questão 9. Questão 9, questão grande, olha. Cuidado com essa, tá? Questão grande assim, você deixa para depois, tá? Mas a gente vai fazer agora. Assim estabelecido na Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado. Olha lá, tá vendo? A gente acabou de ver isso aqui. Direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, leia as afirmações. Primeiro, as universidades gozam, as universidades gozam, tá errado aqui, tem um a mais, né? As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ainda é expressamente facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. E é isso aqui, tá certo ou errado? Fala logo aí que eu não tenho tempo não. Sabe, não sabe? Eu vou te falar para você ir para artigo 207, parágrafo 1º. Já falamos isso aqui em vídeos anteriores. Isso aqui está correto. Essa aqui está correta, tá? Ok, aqui está certo. Vou deixar um verdinho aqui para a gente saber. 2. Questão 2. Ai, peraí, gente. Eu me atrapalho todo aqui nessas canetinhas. Dentre outras ações, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. E aí, certo ou não? Certo ou não? Certo, eu tinha um professor que falava certo ou não? Certo ou não? Certo ou não? Certo, é o que diz o artigo 208, inciso 7. Vai lá no artigo 208, inciso 7 da Constituição, para ver se eu estou falando a verdade ou não, tá? Vê lá. Então, isso aqui tá certo. Agora vamos aqui no artigo, item 3. O ensino religioso sempre cai, né? Eu falo para vocês. O ensino religioso constituirá disciplina de horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino religioso constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Olha, isso aqui tem um probleminha aqui, estava olhando essa questão aqui, tem um probleminha nesse item aqui. Tá? Vamos lá no artigo 210. Dessa vez eu vou no artigo 210 só para quebrar seu galho. 210, cadê? Artigo 210. Artigo 210. Cadê o artigo 210? Cadê você? Nossa, o ceguinho. O artigo 210 aqui, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa
constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Vamos voltar na nossa questãozinha lá. Você vai ver que doideira. Aí aqui vai dizer o quê? O ensino religioso constituirá disciplina. Aqui veja que faltou aqui aquela partezinha de matrícula facultativa. Faltou aqui, ó. Religioso, né? Tem uma vírgulazinha aqui. De matrícula facultativa, faltou essa parte aqui, de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas. Olha, a confusão está aqui. A banca, a Quadrix, falou que isso aqui estava errado porque faltou de matrícula facultativa. Então, eu acho que não estaria errado, né? Que é o ensino. Aqui estava só uma explicação. O ensino religioso, que é de matrícula facultativa, estava só explicando aqui que o ensino religioso é de matrícula facultativa, é um aposto. O ensino religioso, está lá, vírgula, de matrícula facultativa, vírgula, constituirá a disciplina dos horários normais de escolas públicas de ensino fundamental. Isso não deixaria a alternativa errada, mas eles falaram que isso aqui está errado, porque faltou de matrícula facultativa. Então, cuidado com isso. Então, até agora estamos a 1 e a 2. 4. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelos estabelecimentos educacionais, na forma da lei. Isso aqui tá certo? E aí, você sabe ou não sabe? Eu vou te dizer o artigo e você fala aí se tá certo. Se você falou sim, olha o artigo 212, parágrafo 5º, tá? Na verdade aqui não é recolhida pelos estabelecimentos educacionais, é recolhida pelas empresas na forma da lei. É o que diz o artigo 212, isso aqui também está errada. Tá? Não é recolhida pelos estabelecimentos educacionais. Mas não, pelo amor de Deus, não acredita no que eu estou falando. Vê o peste do artigo 212, parágrafo 5º. Para de engolir tudo que as pessoas te dizem. Se eu estou te falando que olha lá, estou falando do artigo 212. Vê lá se eu não estou falando besteira. Deixa eu ver se esse professor jumento está falando mesmo correto. Vê lá se não fala recolhida pelas empresas em forma da lei. Vê, rapaz. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental. Olha, lembra que a gente falou? A gente viu isso aqui, ó. Prioritariamente, eu lembro que a gente viu isso. No ensino fundamental, tá certo. E na educação infantil, prioritariamente. E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Viu? Prioritariamente. Falou ensino médio, você vai lá no artigo 211. Aí o artigo 211 vai falar isso. Artigo 211, a gente já viu isso aqui, né? Artigo 211, parágrafo, marquei lá em cima. Parágrafo 2º e parágrafo 3º. Vou lá, vai. Só não acredita em mim. Ninguém acredita em mim. Cadê? Artigo 200 e tá perto. Eu tô indo aqui só porque tá pertinho do 212 que a gente acabou de ver, tá? Porque eu sou ruim. Parágrafo 2º, aqui. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Ensino fundamental e educação infantil. E os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Ó. Fundamental e infantil, fundamental e médio. Fundamental e infantil, fundamental e médio. Não tem como você errar isso. Agora você marcou. Artigo 211, parágrafos 2º e 3º. Certo? Cadê? Voltando às nossas questões. Então aqui, ó, isso aqui vai estar certo, né, gente? Então, o inciso 4, o 5 aqui está correto. Opa.
Então está correta a 1, a 2 e a 5. 1, 2 e 5, a letra B de besta. Era para ser uma que tivesse a 1, a 2, a 3 e a 5, mas não tem, ó. Então, letra B. Mas aqui, questão para ser anulada, passível de recurso. Mas é questão, pessoal, vai quem fez essa questão aqui estava meio xarope. Questão 10. Questão 10, olha só, criança e adolescente. O ECA eu acho mais fácil, né? Quanto à lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a lei número 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, julguem o item. A permanência da criança em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo necessidade que atenda ao seu superior interesse fundamentada pela autoridade judiciária. A permanência da criança em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo necessidade de que atenda ao seu superior interesses fundamentada pela autoridade judiciária. Isso aqui você vai ver a base disso aqui. Rapaz, eu sempre esqueço de mudar. Lá no artigo 19, parágrafo 2º do ECA. Artigo 19, parágrafo 2º do ECA. E tenha cuidado que antes de 2017, eram 2 anos, tá? Eram 2 anos. Aí veio a lei 13.509 de 2017 e diminuiu para esse internamento aqui para 18 meses. Então essa alternativa aqui está correta. Está correta nos termos do artigo 19, parágrafo 2º do ECA, mas não acredita no que eu falo. Vê lá, vê se eu estou falando verdade ou mentira. Artigo 11, eu falo tanto de artigo que eu já estou falando que... Questão 11. A respeito da Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinala a alternativa correta. Para as famílias, é permitido aplicar castigos físicos aos filhos com... Não pode. Não pode, hein, tia? Eu sei que você bate aí no seu filho, mas cuidado. Não pode. Isso aqui está lá no artigo 18, tá? E quando seu filho aprender a mexer no ECA, você está ferrado. Artigo 18A do ECA. É dever da escola assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de drogas ilícitas. E aí, certo? Cara, tá bem lógico isso aqui, né? Mesmo que você não saiba, isso aqui é uma coisa bem lógica. Bem lógica. Que está lá no artigo 53A do ECA. Próximo aqui. No processo educacional serão respeitados os valores culturais do grupo majoritário. Então, as palavrinhas que você tem que se ligar. Valores culturais do grupo majoritário, em detrimento do contexto social da criança. É que eu não falo em majoritário, coisa de... Não tem isso de majoritário, rapaz. Não tem. Dá uma olhadinha no artigo 58 lá para tu ver. Artigo 58 do ECA. Rapaz, minha letra, fixeia, em vez de colocar leca. ECA. Artigo 58. Os responsáveis legais têm a obrigação de matricular a criança ou adolescente na escola cuidado dessas palavras, né? Desde que seja próximo à sua residência. Não, desde que seja próximo à residência, que matricular, não interessa onde, tá? Desde que só se for perto da residência? Não, artigo 55 do ECA. Dá uma olhadinha lá. Assim era fácil demais. É dever do Estado ofertar um ensino regular noturno para crianças que traem. Aí os caras te tiram, cara. É dever do Estado ofertar ensino regular noturno para crianças que trabalham durante o dia. Aí, quando eu falo que se a pessoa marcar uma questão dessa, ela tem que se ferrar, tem que morrer, aí vem o pessoal me xingar. Mas você não pode falar essas coisas, é muito sem... Rapaz, tá aqui, ó.
para crianças que trabalham durante o dia. A criança não trabalha, a criança dá trabalho. Como é que o dever do estadual vai ofertar um ensino regular, noturno ainda, para criança que trabalha durante o dia? Me diga, aí você não quer que eu xingue, aí você vai ser professora, você vai ser professora, você vai ser professor, aí você vai marcar uma questão, uma alternativa aqui dessa como correta. Você não merece passar, desculpa, não merece. Não merece. É que se você não tô falando que você é jumento, que você é isso ou aquilo, ou que eu seja inteligente, mas pelo amor de Deus, cara, não dá. Você tem que também, você vai ser professor, professora. Não dá para marcar um negócio desse aqui, mesmo que você não saiba nada de artigo, tá? Eu vou deixar o artigo aqui só para você me xingar no pensamento. E não me xingue em pensamento, porque Deus tá vendo que você tá me xingando em pensamento e ele vai te ferrar na prova. Pronto, falei. Olha lá, artigo, nem eu ia beber água, nem vou beber, que eu fiquei bravo agora. Questão 12. Fiquei bravo, hein? Questão 12. Quer dizer, não é que eu tava aqui, tô seguindo. A Constituição Federal reconhece a necessidade de proteção da criança contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, além de garantir um conjunto de direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente ratifica a Constituição Federal ao considerar a criança como sujeito de direitos. Bonito. Nesse sentido, assinala a alternativa correta. Toda criança tem direito a creches e pré-escolas, preferencialmente nas redes privadas de ensino. Preferencialmente nas redes privadas. Preferencialmente nas redes privadas de ensino. Lá de novo, falei o artigo 54, você vai ver o artigo 54, tá? Mas nesse caso aqui você vê o inciso 4. E quando eu falar um artigo aqui, lógico, vai ter um inciso, outros não tem, só tem o caput. Mas quando eu falar um inciso, o inciso 4 aqui no caso, já lê o artigo inteiro, para de preguiça, é seu sonho. Caramba. Letra B. As crianças devem ser educadas com foco exclusivo no mercado de trabalho. A criança deve ser com foco exclusivo. Olha, criancinha, eu vou te ensinar o ABC exclusivamente para você trabalhar. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Eu já te falei isso. Dá uma olhadinha no artigo 53. Artigo 53. O ensino médio deve ser obrigatório e gratuito para todas as crianças que iniciam a vida escolar na rede pública de ensino. O ensino médio. Vê lá. Artigo 54. Tô brabo, hein? Do ECA, tá? Tudo aqui que eu tô falando aqui é do ECA. Agora vamos à letra D. As crianças com necessidades especiais têm direito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede especial de ensino. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. Isso aqui não é rede especial. Você vai ver que é na rede regular de ensino. Eles mudam essas coisinhas aqui para te pegar, cara. Para te pegar. Dá uma olhadinha no artigo 50. Você tá no artigo 54, né? Então, você vai ler todo o artigo 54. Lê o artigo 54 para você. Essa questão aqui é basicamente o artigo 54, só uma ali que é o artigo 53. Então, se todas as outras estão erradas, vai estar certa a última aqui, né? O ensino fundamental deve ser obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. O ensino fundamental. Antes eu vi uma parecida com essa, né? O ensino fundamental deve ser obrigatório, gratuito, inclusive, para estar certo. Artigo 54, inciso 1. Falei para você que você tem que ver todo o artigo 54. Aí, se você ficou na dúvida, você vai fazer o quê? Peste. Você vai fazer o quê? Você vai anotar no seu caderno. Rapaz, faz o que eu estou te falando. Anota no seu caderno tudo isso que eu estou te falando. Errou aqui. Eu não entendi, eu não sei. Essa questão aqui me pegou. Você vai fazer o quê? Se essa questão te pegou. Você vai se matar? Você vai se jogar da ponte? Não, você vai pegar o artigo 54 do ECA e vai copiar ele todinho. Copia, lê, depois você faz o quê? Depois que você copiar e lê. Quando você faz isso, quando você lê, não tem um celularzinho do seu lado? Você tem um celular que você estuda com ele do seu lado? Você grava a sua leitura. Grava essa leitura e depois você fica o dia inteiro ouvindo isso e falando para as pessoas, para sua mãe, para sua avó, para seu pai. Eles vão achar que você é
O cara mais inteligente do mundo, mesmo você sabendo que não é, que você não. Então, você entendeu, né? Vamos para a questão 3, antes que eu fale besteira. Estatuto da Criança e do Adolescente. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar os casos de evasão escolar não sendo necessária tal providência na hipótese de reiteração de faltas justificadas. Ó, meu amigo, minha amiga, professor. Se você diz... Oh, meu pai, eu ia no embalo tão bom. Oh, meu Deus. Se você desconhece o artigo 56 do ECA, você trata de sabê-lo. É uma obrigação sua saber isso, tá? Tem que saber. Então, de acordo com o artigo 56 do ECA, essa alternativa aqui está errada. Está errada. Dá uma olhadinha no artigo 56 para você entender o que eu estou falando. Esse não aqui não existe. Não sendo aqui, não existe. Tá? Vamos para 14. 14. Conforme descrito no Estatuto... Ai, mordi a língua. Eita, falei. Bem feito pra mim. É você que tá me xingando aí. Você vai se ferrar na prova. Esquenta não. Conforme descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Assinala a única alternativa que é inverídica. Olha só, nunca tinha visto isso. Única inverídica aqui. Inverídica é que não é verdade. Única inverídica em relação a esse estatuto. Está dizendo aqui o que é a alternativa incorreta. Vamos lá. É proibido qualquer trabalho a menores de 12... Peraí. É proibido qualquer trabalho a menores de 12 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Olha aí. Você já viu isso aqui, ó, várias mil vezes. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Viu isso aqui, ó, várias vezes no artigo 60 do ECA. Até eu falei lá sobre a Constituição, que a Constituição lá no artigo 7º fala e em relação ao artigo 60, tal coisa e tal, para de cá, para de lá. Então não é a menores de 12 anos de idade, não é? Você sabe muito bem que lá no artigo 60 do ECA, você vai descobrir isso. Eu vou lá te mostrar que eu sou muito besta, vai. Cadê o ECA? Será que eu vou achar o artigo? Artigo 60 do ECA. Vou ver se eu consigo pesquisar aqui. Cadê o artigo 60 do ECA? É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, viu? Aqui, ó. Cadê? Perdi-me. 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, tá? Salvo na condição de aprendiz. Aí tem que vir da Constituição Federal. Eu não vou ver a Constituição Federal agora, não, mas vai dizer isso aqui, vem lá da Constituição Federal. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Que está errado. Então as outras estão corretas. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Que é aquele artigo que você vai sempre ver, que você viu lá, que é o artigo 54 lá do ECA. Tá? Artigo 54, parágrafo 3º. Dá uma olhadinha nesse artigo 54, que é muito importante. O não oferecimento do ensino obrigatório, que está correto, tá? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Como você estava falando, está correto também. Está correto. Vamos dar uma olhadinha no artigo 54. Eu estou fazendo isso aqui para você fixar, hein? Aqui, ó. Cadê? Artigo 54. Olha lá, o artigo 54 é grande, não é muito grande não. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, tá? Aí vem aqui, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, atendimento educacional, aí tem os parágrafos. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público ali, ó, lembra aquele lá do direito público que a gente está falando aqui, ó? Aqui o ECA já fala. Opa, meu Deus do céu. Então, o acesso, ó, artigo 54, como o artigo 54 é importante, artigo 54, tá, do ECA é coisa que você tem que saber, ó. Você responde várias questões, ó. Lá sempre o pessoal fala que é objetivo.
Não precisa nem saber o que é isso, mas você decorando isso aqui, o acesso ao ensino obrigatório é gratuito e gratuito é direito público subjetivo. Marca isso no seu coração. Aí vem aqui, ó. O não oferecimento de ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Da autoridade competente, era o que a gente estava falando lá. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, marca esse artigo 54 aí, que esse artigo 54 aqui, ele é muito importante. Então, o artigo 50, aqui é o parágrafo que a gente acabou de ver, parágrafo 2º, é assegurar à criança e adolescente o acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência. Aqui, cuidado para não confundir com aquele lá de só matricular se for próxima, tá? É garantido. Se tiver, beleza. Se não tiver, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente e a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. A gente viu lá também, lá no artigo 54. Dá uma olhadinha lá, artigo 54. Você tem que... Não adianta. O artigo que eu falei, você tem que ir lá, cara. Não tem jeito. Vai por mim, vai por mim. Tem mais aqui. Direito educacional. Lá, segundo a LDB, julgue o item. A liberdade de ensino e de aprendizado e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas são princípios educacionais cogentes. Então, olha, princípios, quando fala de princípios, você tem que saber o quê? Tem que saber o artigo 3º. O artigo questão do artigo 3º da LDB, você não pode se dar o luxo de errar, porque seus concorrentes não irão errar. Então, se você está em dúvida com isso aqui, a liberdade de ensino e de aprendizado e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas são princípios educacionais urgentes. Então, princípios, se são princípios educacionais ou não, está lá no artigo 3º, tá? E essa aqui, de acordo com o artigo 3º, que você vai dar uma olhadinha, isso aqui está correto, tá? Correto. Artigo 3º, você não pode errar. Vamos para 16, porque você não pode errar isso aí, não dá para errar. Se errar, não fala mais comigo não, tá? Para de falar comigo. 16. A LDB foi promulgada em 20 de dezembro de 1996. Desde então, ela vem abrangendo os mais diversos tipos de educação. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, além de outras modalidades de ensino, como a educação especial, a educação indígena, a educação no campo e o ensino à distância. Cabe a nós, brasileiros, segui-la, tornando a educação muito mais humana e formativa. Parabéns. A respeito dos direcionamentos dados na LDB, em relação à educação, julgue o item. O cara põe um texto aqui, depois vem outra coisa aqui, só nada a ver, né? Segundo o artigo 1º, aqui, quando fala artigo 1º, ele quer saber só o que diz o artigo 1º da LDB. A educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Você tem que saber o artigo 1º. Isso aqui está lá no artigo 1º, tá? No artigo 1º. Vamos ver que dia. Será que eu consigo ver lá? Eu falo que não vou, e aí eu vou. Cadê a LDB? Cadê você, LDB? Como é? O artigo 1º dá para achar facinho, né? Artigo 1º. Olha só que lindo o artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e das manifestações culturais. Certo? Certo. Questão correta aqui, gente. Tá certo. Opa. Está correto de acordo com o artigo 1º. Vamos à questão 17. A educação é dever da família e do Estado. Olha, você viu isso, né? Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O dispositivo legal ao qual pertence o texto acima é Constituição Federal, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, Plano Nacional de Educação. Cuidado! Atenção, como é que faz uma caveira aqui? Ó, não vou fazer não, vai ficar esquisito, peraí. Cuidado. Cuidado com isso aqui, cara. Parece fácil, mas parece difícil. Cuidado, porque existem dois artigos muito
parecidos. O artigo 205 da Constituição Federal e o artigo 2º da LDB. Tá? E o artigo 2º da LDB. Você vai dar uma olhadinha, olha isso com carinho, o artigo 205, faz uma comparação no artigo 205 e o artigo 2º da LDB. São muito parecidos, tenha muito cuidado, mas muito cuidado, porque você pode se lascar direitinho com isso aqui. Então, depois, eu não vou lá, porque você vai comparar, é a sua lição de casa, compara o artigo 2º do artigo 205 da Constituição Federal e o artigo 2º da LDB. Aí você vai ver que isso aqui trata da LDB, tá? Trata da LDB. Correto aqui é LDB. Mas, pelo amor de Deus, não por mim, por você, pelo seu sonho, vai no artigo 205 da Constituição Federal e no artigo 2º da LDB. Tu vai ver que os caras podem te sacanear se você não souber a diferença entre eles. Dá uma olhadinha lá. Principalmente no final, o final deles são idênticos. Só para te tirar do sério, só uma dica, o final deles são idênticos. O resto muda um pouco, mas o final é igualzinho. Mas vamos a 18. 18, Brumário. De acordo com os dispositivos legais vigentes, a educação básica compreende. Isso aqui é fácil, né? Ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, ensino superior, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação infantil, ensino fundamental e anos iniciais. E aí? Rapaz, você não pode errar. Se você errar essa questão aqui, você vai lá no... Oh, meu pai. Oh, meu Deus. É aqui. Você vai lá no artigo 21, tá? Vai no artigo 21, inciso 1 da LDB. Artigo 21, inciso 1. Tá? Vai lá. Se você errou isso aqui, você vai lá. Não deixa de ir. E a alternativa aqui é lógico, você sabe, não tem como você errar uma questão dessa aqui não, pai. Agora vamos a 19. Olha aí, eu só tenho uma raiva desses textos grandes assim. Cuidado com esses textos, hein? A Lei 9.394 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sendo assim, assinale a alternativa correta a respeito do direito à educação, do dever de educar, da organização da educação nacional, dos níveis e da modalidade de ensino, papapá. Letra A. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 5 aos 17 anos. 5, ó. Isso aqui está no artigo 4º. Isso está no artigo 4º da LDB. Artigo 4º, inciso 1 da LDB. Então, ó, já se liga aqui, ó. Artigo 4º, vai falar de artigo 4º, então você já faz um mnemônico. Artigo 4º vai ser, então, 4 anos. Não vai ser 5. 4 anos, tá? Aí isso aqui está errada. O acesso à escola básica obrigatória é direito público. A gente estava aqui no B. Subjetivo. Olha, viu que a gente viu isso aqui no ECA, não foi? A gente viu isso aqui no ECA. O acesso à educação é subjetivo. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Olha, isso aqui tá lá no ECA, lá, a gente viu lá no ECA, no artigo 54, não foi? Tá lá no ECA. E aqui também está lá na LDB, no artigo 5º da LDB. Para você ver como isso aqui é importante, ó, no artigo 5º da LDB. Artigo 5º da LDB. E isso aqui é justamente o que diz o artigo 5º da LDB. Então isso aqui está certo, né? Se é justamente o que diz o artigo 5º. Lá no ECA ele diz só aqui, ó, só acesso à educação básica é obrigatória. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Lá fala só isso. A LDB já fala completo aqui o que você pode fazer com esse direito subjetivo. A letra C. Entre as incumbências dos municípios com relação à organização da educação estão assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aula estabelecidas e articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração entre a sociedade e a escola.
Incumbência não é incumbência dos municípios aqui, né, bonito? Que não é incumbência dos municípios. É incumbência de quem? Não é incumbência dos municípios. É incumbência de quem? Ah, você quer saber de quem é a incumbência? Dá uma olhadinha lá no artigo 12, inciso 3 e 6. Dá uma olhadinha lá. Letra D. A carga horária mínima anual é de 800 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 180 dias. Não, isso aqui é fácil. Até 800 horas você sabe que é. É 800 horas, tá? Para todo mundo aqui. Não, cadê? Então, para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de quê? De 200 dias, não é 180, de efetivo trabalho escolar. Mas isso aqui vai estar lá no... Vou colocar outra corzinha aqui para diferenciar. Então, artigo 24, inciso 1 da LDB. Certo? Artigo 24. E letra E, de doido. A inserção do aluno em qualquer, cuidado aqui, em qualquer série ou etapa escolar dependerá da escolarização anterior. Dependerá da escolarização anterior, respeitando-se a progressão regular e observados os níveis equivalentes de adiantamento das matérias nos componentes curriculares. Tá errado. Dá uma olhadinha lá no ar. Opa, essa canetinha tá horrível. Tá no artigo, aqui é artigo, tá, gente? Artigo 24, inciso 2. Artigo 24. Então, lição de casa, artigo 4º, artigo 5º, artigo 12, artigo 24. Lição de casa, anotou aí? Artigo 4º, artigo 5º, artigo 12, artigo 24. Para você arrebentar em questões da LDB. Vamos à próxima questão que não acaba mais, é muita questão. À luz da Lei 9.394, assinala a alternativa correta acerca da educação básica. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio passam a adotar uma base nacional comum, evitando complementações e assumindo um caráter único para o sistema nacional de ensino, de modo a buscar a integração da educação na sociedade e na cultura brasileira. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio passam a adotar uma base nacional comum, evitando, olha aqui que palavra feia, evitando complementações, né? Não é evitando complementações, e assumindo o caráter, não, dá uma olhadinha no artigo 26. Dá uma olhadinha no artigo 26 da LDB. A nova Base Nacional Curricular, BNCC, converteu o ensino de arte, da filosofia e da sociologia e da educação física em componentes curriculares optativos. É optativo, gente? É optativo? Não é. Vai lá, dá uma olhadinha no artigo. Não é optativo. 35A. Depois você nem veja. 35A da LDB. Dá uma olhadinha nele todo, mas você vai descobrir isso aqui lá no parágrafo 2º. Tá? Mas olha o artigo inteiro, não fica com preguiça. Tá? BNCC, tá? Isso aqui é BNCC. Cadê a próxima? C. A exibição de filmes de produção nacional para educação básica constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. E aí, isso aqui está certo ou não? Para você saber se isso aqui está certo, você vai aonde? No artigo 226 também. Você vai aproveitar aqui, né? Artigo 226, artigo 26, parágrafo 8º da LDB. E o artigo 26 vai dizer para você que isso aqui está correto. Essa aqui está de acordo com o artigo 26. Tarefa de casa, artigo 26. A letra D. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos e grupos não seriados, com base na idade e na competência. Entretanto, o ensino médio não poderá mais se organizar em módulos. Entretanto... Ai, caramba.
Entretanto, o ensino médio não pode... Vê artigo 21. Vídeo artigo 21 e 23 da LDB. Tá? Letra E. O currículo do ensino médio será composto... Cuidado com essas palavras, eu já falei várias vezes para você ter exclusivamente pela BNCC, constituída por linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, dá uma olhadinha no artigo 36, tá? E o 36 da LDB, você vai ver que está errado. Exclusivamente aqui, cuidado. Certo? Questão 20. Questão 20, depois de 20 é 21. Olha que questão grande. A educação básica tem por final, né? Que não seria finalidades, né? A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A respeito das normas de educação básica, assina a alternativa correta, que eles querem a correta. Os currículos do ensino fundamental e médio podem incluir os princípios da proteção e defesa civil e educação ambiental de forma integrada nos conteúdos obrigatórios. Os currículos do ensino fundamental e médio podem incluir. Dá uma olhadinha no artigo 26, parágrafo 7. Artigo 26. B. Na parte diversificada do currículo, será incluído obrigatoriamente a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição, com preferência à língua inglesa. Você vai ver aqui, ó, porque não está correto, você vai ver lá no artigo 26, parágrafo 5º. Então você já tem, ó, 26, você vai ter que ver de qualquer forma o artigo 26, não tem para onde correr. Com letra C. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Isso aqui está correto. Opa, cadê a minha caneta aqui? Isso aqui está correto. Correto com base em quê? Correto com base no artigo 24. Artigo 24, inciso 2, a linha C. Letra D. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ser uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Ah, meu Deus. Os currículos do ensino fundamental. Clientela. Cadê clientela? Clientela tu vai ver lá no artigo 26. Dá uma olhadinha no artigo 26. Ó, o artigo 26 é de lei, você dá uma olhada. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos, sendo facultativa nos cursos noturnos. Dá uma olhadinha no artigo 26. Você vai ver o artigo 26, né? Estou falando para você dar uma olhadinha faz tempo. Parágrafo 3º, está aqui, está errado. De acordo com o artigo 26. 22. Feijão com arroz. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras. Vamos lá.
Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Certo ou errado? Certo ou errado? Artigo 31 da LDB. Certo ou errado? Certo. Esse aqui está certo. Segundo, a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com objetivo de promoção mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Não. Veja lá. Você vai ver todo o artigo. Opa. Dá uma olhadinha no artigo 31 novamente. Inciso 1. Artigo 31, inciso 1. Está errado. Será oferecida em pré-escolas para as crianças de 4 a 6 anos de idade. Não é 6, você sabe aqui, né? 5. Artigo 30. Artigo 30, inciso 2. Olha, parta do 30, depois tu vai para o 31. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Artigo 31, inciso 3. Está correto isso aqui. Está correto aqui. Vai lá no artigo 31, para de preguiça. Será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Tá certo isso aqui? Tá certo. Onde que tu vê isso? Para ver se eu tô falando besteira. Artigo. Não deixa, gente, de ver esses artigos, tá? Não deixa. Eu brinco aqui, mas vai facilitar muito a sua vida. Não queira atalhos para o seu sonho. Então, 1, 4 e 5 estão corretos. Onde tem 1, 4 e 5. Cadê tu? Aqui, achei. 1, 4 e 5, correta. Questão 23. Com base nos elementos que apoiam a aprendizagem efetiva do aluno, julgue o item a seguir. Falando nisso, você já se inscreveu no nosso canal? Deixa eu beber água. Enquanto eu bebo água, se inscreve aí no nosso canal. Se inscreveu, né? Beleza. Se não se inscreveu, você vai ver. Vai ficar com a consciência pesada na prova. E vai começar a dar uma tremedeira na prova. Aí você não vai acertar nada. Com base nos elementos que apoiam a aprendizagem efetiva do aluno, julgue o item a seguir. No artigo 59, inciso 3 da LDB, é assegurado aos educandos que o sistema de ensino tenha professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento especializado, com base bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Cuidado com essa questão aqui, esses caras aqui foram sacanas, tá? Aqui, olha só, eles daqui para lá, tá tudo, daqui para cá, tá tudo certo, cara. Mas vê o artigo 59, tá? Artigo 59 da LDB. Aqui ele vai falar de... Aqui, tá vendo aqui, educandos? Esse educando aqui não é só educandos, é com educandos, né? Com, você vai ver lá que é com deficiência, e vai lá, etc, etc, etc. Por isso, essa questão aqui está, essa alternativa aqui está errada. É errado, tá? Tá errado aqui. Dá uma olhadinha no artigo 59 para você entender. Não é assegurado aos educandos, é assegurado aos educandos com deficiência, transtornos, tal. E deixa eu falar aqui para você que se inscreveu, você que chegou até aqui, as 200 questões que você está doida para pegar estão. Então essas 200 questões para você revisar estão disponíveis em nosso site, tá? E para chegar lá, você basta clicar aqui no link que está na descrição deste vídeo lá. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Você clica nele e vai para o nosso site. E lembrando, atenção, calma, lembrando que lá tem mais de 1000 questões de outras bancas, né? Tem questões de outras bancas. Baixa também as questões de outras bancas, porque não importa, é lógico, você tem que saber como que a sua banca cobra, mas é bom saber se você acertaria o mesmo assunto em outras bancas. Aí você fica malandro na coisa. Então, tem mais de 1000 questões de outras bancas. Você baixa gratuitamente, baixa essas outras questões para você treinar de verdade. Você treina de verdade. Tem 250 questões da CESP, tem, acho que 200, não sei, da Impar, 200 da FGV, tem um monte de questões. Aí baixa
todas essas questões, tá? E acredita no seu sonho. O sonho é seu. Faça o impossível para realizá-lo. Não faz só o possível, faz o impossível. Quem faz o possível não está fazendo mais que obrigação. Você tem que fazer o impossível. O impossível é para você que deseja realizar seu sonho, tá bom? Então aqui o artigo 59, e olha, eu vou ter que finalizar agora porque meu tempo acabou, não tenho mais tempo para mais nada. Então baixa as questões aí, o link está na descrição do vídeo. Um grande abraço, felicidade, sucesso, críticas e sugestões é só deixar nos comentários. Um grande abraço e até mais, sucesso, acredite, você é capaz. Fui, tchau.